Quem é o lateral do Corinthians que está indo para o Chelsea? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes do negócio, incluindo valores e as condições em bônus. Preciso falar também sobre o contrato, mais um item não muito bacana para o Corinthians no vínculo com Memphis Depay, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o contrato de Memphis Depay, que garante muitas mordomias e comodidades ao atacante, inclusive a utilização da camisa 10, curioso né? No início desse ano, o pessoal do GE trouxe uma série de revelações a respeito desse acordo. O Memphis ganha 3 milhões e 100 mil reais por mês, livres de impostos do Corinthians. Com os bônus que ele pode alcançar, essa grana pode chegar a 4 milhões e 700 mil mensais, também livres de impostos. O Memphis ainda tem direito a carro com segurança particular, a casa em condomínio de luxo, a camarote importante na Neoquímica Arena, entre outras benfeitorias. Mas hoje surgiu mais uma novidade, a cláusula 7.2 do contrato afirma que o Corinthians garante ao atleta, a partir de janeiro de 2025, o uso da camisa número 10 nas partidas e competições que ele dispute pelo clube, fecha aspas. Memphis, que foi contratado na temporada passada e usou nos primeiros meses a camisa 94, que faz referência ao seu ano de nascimento. Já veio o ano de 2025, Memphis esteve em campo e segue jogando com a 94. Vale a lembrança de que a 10 é do Rodrigo Garro, que está afastado por conta daquele problema, acidente com uma vítima fatal, um motociclista lá na Argentina. Talvez por isso o Memphis adiou essa utilização da camisa 10. Gostaria de saber o que você pensa a respeito disso. É importante, irrelevante? Já usa o espaço para comentários e registra a sua opinião, beleza? Para falar sobre o Corinthians, que está mesmo vendendo o lateral esquerdo, Denner. Só 16 anos de idade, seu destino é o Chelsea. Importante lembrar que ele só pode se mudar para o clube inglês quando completar 18 anos, mas a operação está praticamente sacramentada, 8 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus, tá? E esses bônus estão todos atrelados à participação do jogador no time principal. A cada determinado número de jogos, o Corinthians recebe uma grana desse bônus que pode chegar a 4 milhões de euros. O Denner é muito bem avaliado no futebol internacional. Há quem garanta que ele está entre os 3 melhores laterais da sua idade. Só para lembrar que com 16 anos na temporada passada ele era titular do Sub-20. Na Copa São Paulo de Juniores esteve em 8 partidas com 3 gols e 1 assistência. Jogador frequentemente convocado para as categorias de base da seleção. Em breve disputará o Sul-Americano. Mas Nicola, por que o Corinthians vendeu alguém com tanto potencial por um valor tão baixo? O problema está na multa rescisória do atleta, especialmente para clubes brasileiros. Qualquer time do Brasil pagando 10 milhões de reais ao Corinthians pode levar o atleta, isso porque a multa nacional é calculada de acordo com o salário multiplicado por 2 mil. Isso equivale aos 10 milhões de reais. Para evitar a perda do Denner para um clube brasileiro, atleta que é representado pelo Juliano Bertolucci, com quem o Corinthians tem um enorme problema, o Bertolucci está cobrando na justiça 78 milhões de reais, houve o acordo, venda para o Chelsea, 8 milhões de euros fixos, mais 4 em bônus. A entrega acontece quando ele completar 18 anos, menino que faz 17 anos agora no mês de fevereiro. Ao menos entra dinheiro para o Corinthians, mas dá para dizer que é uma venda bastante ruim, levando em consideração todo o potencial desse atleta que é muito, mas muito, muito acima da média. E você, o que pensa sobre a negociação? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Vamos falar das coisas do Corinthians. O Corinthians que se prepara para uma sequência de jogos importantes dentro do Campeonato Paulista, e é uma sequência grande de jogos com pouco tempo de intervalo entre eles. O técnico Ramon Dias deve manter o mesmo planejamento do início do campeonato. O Corinthians, nessa sequência de jogos, para escalar o Corinthians nesta sequência de jogos, significa dizer o seguinte, que para o duelo contra a Ponte Preta na próxima quarta-feira, o Corinthians deve ter um time reserva. O Corinthians já está pensando no clássico contra o Palmeiras, que é no final desta sequência de jogos. O Corinthians vai ter 4 jogos em 9 dias. E tudo isso começa nesta quarta-feira contra a Ponte Preta em Campinas. São 4 jogos em 9 dias pelo Campeonato Paulista. Para o duelo contra a Ponte Preta, então, o Timão deve novamente poupar os titulares que começaram jogando o clássico contra o São Paulo no último domingo. Os reservas que já atuaram 2 vezes nesse Campeonato Paulista e os titulares também já atuaram 2 vezes no Campeonato Paulista. Foram 4 jogos até agora no Campeonato Paulista.
O jogo contra o Noroeste no próximo sábado será o único da equipe do Corinthians na Neoquímica Arena durante esta maratona de 4 jogos em 9 dias. O jogo contra o Noroeste, aí sim, o técnico Ramon Dias deve escalar o que tem de melhor. Isso na 6ª rodada do Campeonato Paulista. O Corinthians terá apenas um dia de descanso entre os jogos diante do Noroeste e do Novo Horizontino. Depois do jogo contra o Noroeste, o Corinthians pega o Novo Horizontino em Novo Horizonte. Por esse motivo, deve preservar os titulares contra o clube de Novo Horizonte, para tê-los à disposição diante do Palmeiras. Então, como é que vai ser? O Corinthians deve colocar time reserva contra a Ponte Preta, time titular contra o Noroeste na Neoquímica Arena, o jogo contra a Ponte Preta em Campinas. Para esse jogo deve ser time reserva, time titular com força máxima contra o Noroeste na Neoquímica Arena, time reserva contra o Novo Horizontino em Novo Horizonte. Jogo complicado para o Corinthians, o Novo Horizontino é um bom time, mas deve ser time reserva porque o time titular deve ser poupado para a partida contra o Palmeiras. O goleiro Hugo Souza, que jogou no último domingo, foi a estreia dele no último domingo, ficou de fora das primeiras 3 partidas do Corinthians do Campeonato Paulista por causa de uma amidalite. Ele deve ser a exceção e deve jogar todas as partidas. Ele deve jogar todas as partidas, não deve entrar no revezamento com o Matheus Donelli para readquirir o ritmo necessário de jogo. Lembrando que neste início de temporada, o Corinthians não conta com 3 jogadores do time titular que encerrou 2024. O Breno Bidon, que está na seleção sub-20, né? O Breno Bidon está disputando o campeonato sul-americano sub-20. O Gustavo Henrique, que está machucado, está no departamento médico, está com uma contusão, se recuperando de uma contusão muscular. E o Rodrigo Garro, que também está se recuperando de uma contusão no joelho. Já está trabalhando no campo, mas está se recuperando de uma contusão no joelho. Por falar em Rodrigo Garro, existe a expectativa dele jogar contra o Palmeiras. Nesta sequência de jogos, de repente o Rodrigo Garro pode retornar na partida contra o Palmeiras, ou até mesmo contra o São Bernardo, que é a partida da sequência. O motivo para a sequência de jogos do Corinthians ser num curto intervalo de tempo é que o Corinthians vai disputar a fase preliminar da Libertadores. O Corinthians vai enfrentar a Universidade Central da Venezuela nos dias 19 e 26 de fevereiro. Lembrando que a última rodada do Paulistão ocorre exatamente entre essas datas, no dia 23 de fevereiro. São 12 jogos que o time do Corinthians faz nesta fase preliminar do Campeonato Paulista. Então, lembrando os jogos, mais uma vez, desta maratona do Corinthians. 29 de janeiro, na próxima quarta-feira, Ponte Preta e Corinthians, jogo vai ser em Campinas. Provavelmente a expectativa é que o Corinthians escale um time reserva para esta partida. No dia 1º de fevereiro, no próximo sábado, Corinthians e Noroeste, na Neoquímica Arena. Próximo sábado, às 18h30. A expectativa é que o Corinthians jogue com o time titular esta partida. Dia 3 de fevereiro, 2 dias depois da partida contra o Noroeste, praticamente sem tempo de descanso. Novo Horizontino e Corinthians em Novo Horizonte. Uma segunda-feira, portanto, o Corinthians vai jogar provavelmente com time reserva. Por quê? Porque aí o time titular será poupado para a partida contra o Palmeiras, dia 6 de fevereiro. O Corinthians joga contra o Palmeiras no Allianz Parque. E para o jogo contra o Palmeiras no dia 6 de fevereiro, a expectativa para a volta do Rodrigo Garro nesse time do Corinthians. Bom, quem estará no time titular do Corinthians, claro, sempre que o time titular for escalado, será o Memphis Depay. O Memphis que não jogou bem contra o São Paulo, mas ele tem muito crédito com a torcida do Corinthians, é um dos principais jogadores do Corinthians, se não o principal jogador do Corinthians. E ele pode, na Libertadores da América, vestir a camisa número 10. Por quê? Porque está no contrato do Memphis Depay. Lembra aquele contrato que vazou? Vazou detalhes do contrato do Memphis Depay? Sobre o quanto ganha o Memphis, aquela coisa toda, sobre o salário do Memphis Depay. O contrato foi vazado na imprensa, detalhes desse contrato. E um dos detalhes diz o seguinte, que o Memphis Depay tem o direito, por contrato, de usar a camisa 10 do Corinthians. A camisa 10 que está com o Rodrigo Garro. Agora não sabemos se de fato o Memphis vai exercer esse direito que ele tem no contrato e vai utilizar a camisa 10, ou se ele vai continuar usando a camisa no Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Ele tem utilizou ano passado o campeonato, a camisa 94, né? Tem utilizado no Campeonato Paulista a camisa 94. Na Libertadores da América, ele não poderá utilizar a camisa 94 porque não tem numeração para isso. A numeração é mais limitada. E o ano passado, na Copa Sul-Americana, o Corinthians não disputou a Libertadores, o Corinthians disputou sim a Copa Sul-Americana, ele usou a camisa 7, a número 7, que era do Maicon, e que, como o Maicon foi cortado por causa de contusão, a camisa acabou sendo do Memphis. Agora, existe a possibilidade, este ano, do Memphis utilizar a camisa 10. Ele voltaria a utilizar a camisa 10, jogaria com a camisa 10 do Corinthians, e a camisa 10 que hoje é do Rodrigo Garro. Será que faz alguma diferença? Será que pode dar algum tipo de confusão o Memphis utilizando a camisa 10? Será que pode gerar algum tipo de ciúmes dentro do Corinthians? Vocês acham que o jogador mais importante tem que utilizar a camisa 10? Que o Memphis, de fato, tem que ser o camisa 10 do Corinthians? Ou que a camisa 10 está bem representada pelo Rodrigo Garro? Rodrigo Garro que ainda se recupera de uma contusão. Normalmente, a camisa 10 do time, ela é utilizada pelo jogador mais importante. É a camisa mais importante da equipe?
O Rodrigo Garro foi considerado o melhor jogador do Corinthians no ano passado. Ele é o jogador da posição, né? Ele é o jogador que faz a função do camisa 10. Mas o Memphis tem por direito no contrato dele utilizar a numeração de número 10, a camisa número 10. Então vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. É apenas um detalhe, acho que não é motivo para confusão, mas pode acontecer do Corinthians ter esta mudança na numeração de camisa com o Memphis Depay utilizando a camisa número 10 do Corinthians. Família, ficamos aqui com um giro de notícias do Coringão, informações atualizadas para você ficar por dentro de tudo. Não perder nada, deixa aqui seu like, se inscreva no canal, ativa também o sininho de notificação, porque é muito importante a sua participação. Ficaremos por aqui, um grande abraço no seu coração, segue pra mais. Até o próximo vídeo e vamos que vamos para cima, porque o trem só vai para frente.